Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? A perseguição. Vamos estudar hoje sobre a perseguição. Obrigada por estar na minha companhia nesta noite. Obrigada por estarmos juntos, por mais um estudo prolongado, estudo grande conflito, né? Que eu chamei para a gente participar, né? Estudar. Ah, tem mais uma coisinha. Nós aprender mais de Jesus. Muito bom, né? Deus abençoe, vamos orar, né? Vamos estar orando uns pelos outros, para que Deus nos dê entendimento, conhecimento da sua palavra, né? E nós possamos entender. Vamos orar? Grandioso Pai Celestial, em nome de Jesus queremos agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado, colocar no nosso caminho e também, Senhor, te pedir sabedoria em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o meu público, né? Todo mundo tá vendo a idade que eu tenho. Sou uma mulher de 58 anos. Convidar um público de 50 até 100, 120 anos, para que nós possamos estar estudando a Bíblia juntos, possa estar falando do amor de Deus. E hoje, da série Conflito, né? Se eu não estou enganada, é o quarto estudo, né? É o segundo estudo do livro e eu fiz um dividido em 3, eu fui em 2, né? E hoje o capítulo 2 vai falar da perseguição, né? Da perseguição dos cristãos, da perseguição do povo de Deus, né? Vamos estudar. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu sou meio assim mesmo, é o meu jeito de ser, é esse, né? E eu não sou muito de enfeitar, não sou muito de enfeitar, mas o que eu quero passar para você é algo de muito importante, é sobre a sua salvação, é sobre o amor de Deus, é o que Deus tem preparado para nós, disso eu tenho certeza, viu? A perseguição diz assim: Jesus revelou aos discípulos a experiência do seu povo, desde o mandamento em que ele seria levado, desde o momento em que ele seria levado ao céu até a ocasião do seu retorno. Desde quando ele subiu ao céu, quando ele foi crucificado, até a ocasião do retorno de Cristo, agora, né? Que eu sei que ele está para vir, né? Do retorno dele. Em poder e glória, né, que ele vai retornar. Vendo o futuro distante, os olhos de Jesus destacaram a tempestade impetuosa que assolaria seus seguidores. Nas eras seguintes perseguição. Está escrito lá em Mateus 24, 9, verso 21, também verso 22, viu? Os seguidores de Cristo devem trilhar o mesmo caminho de condenação e sofrimento que o Mestre percorreu. Você sabe o quanto que Jesus sofreu quando ele estava na terra pregando o Evangelho, né? E com nós, pessoal, não vai ser diferente, não é diferente, né? O ódio pelo nascimento do Redentor do mundo será demonstrado contra todos os que creem em seu nome. E é verdade. O ódio por todos pelo Redentor será demonstrado para conosco. Meus queridos, nós passa luta, nós passa muitos vexames. Agora você quer ver, mais para frente a gente vai ver o quanto que os cristãos sofreram naquela época, né? Eu convido você a estudar comigo e a prestar atenção nesse estudo. Amém? Os que creem no nome do Senhor. O paganismo previu que o evangelho triunfasse. Os próprios templos, altares, seria destruído. Como foram, né? Foi destruído o templo, foi destruído o altar por o evangelho não seguir, né? Por esse motivo convocou suas forças para acender fogo e perseguição. É verdade. As posses dos cristãos eram levadas a eles, expulsos dos seus lares, muitas pessoas nobres, escravos, ricos e pobres, instruídos e ignorantes foram mortas sem misericórdia. E é verdade, foram mortas sem misericórdia essas pessoas, né? Não tiveram misericórdia dessas pessoas e
perseguiram, né? Porque diz a perseguição começou no tempo de Nero. No tempo de Nero, meus queridos, continuou por séculos. Os cristãos eram acusados falsamente de ser causa de fome, viu? A gente que hoje lê a Bíblia, hoje nós temos liberdade religiosas, mas naquela época os cristãos foram acusados falsamente de provocar, por causa da sua fé, a fome, né? A epidemia, as epidemias, os terremotos, né? Foram muitas coisas, pestes, tudo, todas as coisas que não era boa, o povo culpava os cristãos, porque os cristãos buscavam a Deus e por isso, porque eles buscavam, vinha aqueles males, eles achavam isso, né? Em troca de dinheiro, informantes permaneciam apostos para atrair os inocentes. As pessoas ficavam curiando. Em troca de dinheiro, vai lá, se estiver fazendo alguma coisa, tu me fala. Então, eles iam e condenavam os cristãos por isso, levantavam falsos cristãos, tá? E era posto para pôr os inocentes como besta selvagem, entendeu? Queimados, né? Aqueles inocente, eles queimavam, mandavam queimar, taxava como rebelde, né? E era queimado vivo, né? E alguns foram crucificados, outros foram cobertos com pele de animais selvagens, lançados na arena para ser despedaçado por cães em festa pública. Meus queridos, você sabe por que aconteceu isso? Porque eles serviam a Deus. Você viu uma coisa dessa? Eles serviam, então aconteceu, né? Eles pegavam e botavam dentro das arenas, né? As pessoas ficavam batendo palma, aplaudindo, vendo os cristãos sendo espedaçados por os bichos, por os animais, por leões, né? Eles saudavam eles, tipo assim, ah, se defende, cadê o teu Deus? Ele não te defende e tal. Era essa forma, entendeu? Era a forma de eles acusar, né? A perseguição era uma coisa impressionante de se ver. Os seguidores de Cristo foram forçados a se esconder em lugares isolados. Eles serviam a Deus caladinho, porque não podia estar no meio do povo, né? Esconder em lugar isolado, debaixo de colinas, né? E debaixo de muitas coisas, correndo, se sacrificando por amor a Cristo, né? Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo, usando a violência, diz aqui, foram em vão. Ele podia até matar os obreiros, e é verdade. Senão nós não existia hoje, né não? Senão nós não existia, né? Para matar os obreiros de Deus, mas o evangelho continuava a se espalhar. Seus seguidores aumentavam. Certo cristão um dia falou. Olha só o que aquele cristão falou, tá? Disse: quanto mais nos ceifam, mais crescemos em número. Amém? Quanto mais nos ceifam, ou seja, quanto mais nos persegue, quanto mais nos mata, mais nós cresce no mundo. Você viu que coisa linda? Mais é o nosso número. O sangue do cristão é semente. E era mesmo. E é até hoje. O sangue do cristão, meus queridos, é semente. Por esse motivo, Satanás fez plano para guerrear com maior sucesso contra Deus. Ele conseguiu? Não. Ficando seu estandarte dentro da igreja cristã. E ele tem lutado, né? Ele tem lutado. A fim de obter por meio de enganos aquilo que ele não conseguiu pela força. A perseguição terminou em seu lugar. Vieram os atrativos da prosperidade, as honras mundanas, os adoradores de ídolos. Satanás colocou tudo o que ele podia, tudo. Começaram a aceitar parte da fé cristã, ao passo rejeitavam verdades essenciais, professavam aceitar Jesus, mas não tinham convicção do seu pecado,
Entendeu? Quando ele viu que da forma que ele estava fazendo não ia dar certo, que Satanás estava fazendo e não ia dar certo, o que que ele fez? Ele começou, não, vou mudar a estratégia. Aí começou a misturar os cristãos, começou a tirar a verdade, começou a colocar a verdade por outro lado, entendeu? Começou a mostrar para os cristãos o engano, aquilo que não conseguia pela força, a perseguição terminou em seu lugar, vieram os atrativos da prosperidade das honras mundanas, os adoradores de ídolo, começaram a aceitar parte da fé cristã, ao passo que rejeitava verdades essenciais, professava aceitar Jesus, mas não aceitavam, tá? Ele começou a colocar dessa forma, tá? Mas não tinha convicção, né? Como eu falei, e nem é assim, ó. E não sentiam necessidade de se arrepender. Para eles estavam servindo de qualquer forma, da maneira deles, eles estavam servindo. Eles não sentiam necessidade de arrependimento, tá? Nem de mudar o coração. Satanás começou colocando assim na vida dessas pessoas. Com algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos transigissem também, a fim de que todos se unissem da mesma plataforma da crença de Cristo. Tudo Satanás colocou, tá? A igreja estava em terrível perigo, mas o povo estavam seguindo certo. Prisão, tortura, fogo, espada, viu? Tinha tudo no meio desse povo. E por fim, a maioria dos cristãos consentiu em abaixar os padrões, a união entre o cristianismo, tá? Pense bem, estude a Bíblia, tá bom? Entre o cristianismo e paganismo foi estabelecida, embora os adoradores de ídolos professassem unir à igreja, ainda se apegavam à idolatria, mesmo que eles estivessem unidos, mas eles ainda idolatravam muitas coisas, tá? Muitas coisas eles idolatravam, entendeu? Aí diz mais aqui, ó. Simplesmente mudaram os objetos de sua adoração de imagem de Jesus, até mesmo de Maria e dos santos. Doutrina falsa, ritos supersticiosos, cerimônia idólatra passaram a fazer parte da fé, adoração da igreja. Ó, irmão, o inimigo ele tentou de todas as formas tirar, né, a convicção do povo de Cristo. Tentou matando, não deu, tentou, fez tudo, mudou tempos, mudou leis, mudou tudo, tá? Para que tirasse a atenção do povo, tá? Ah, tem mais uma coisa, deixa eu falar para vocês. Eu não tô aqui para falar de religião de ninguém. Só que nós temos que estudar a Bíblia e ver que a Bíblia nos mostra o sagrado, aquilo que Deus tem para nós. A verdadeira doutrina está dentro deste livro aqui. Me perdoe, Deus, mas está dentro deste livro, tá? Então, nós temos que buscar dentro da Bíblia, tá bom? Aí diz assim, doutrinas falsas, ritos supersticiosos, cerimônia idólatra passaram a fazer parte da fé, adoração da igreja. A religião cristã se corrompeu, a igreja perdeu a sua pureza e seu poder. No entanto, alguns não se deixaram enganar, permaneceram fiel ao autor da verdade. Ser fiel até a morte e herdará a coroa da vida. A palavra de Deus diz isso, né? As duas classes de pessoas, tem duas classes de pessoas, meus queridos. Sempre houve duas classes de pessoas. Toda vida houve duas classes de pessoas, né? Entre eles que alegam seguir a Cristo. Algumas pessoas estudem a vida do Salvador e se esforcem evidamente para corrigir seus defeitos e se conformar com o padrão. Outros repelem verdades claras e práticas, que expõem seus erros, né? Até mesmo em sua melhor condição, a igreja nunca constituiu
somente de pessoas verdadeiras e sinceras. Judas foi um discípulo. É verdade. Nunca pense, eu não vou para a igreja porque lá tem tem só gente errada, não. Lá tem o errado, tem o certo. Tem o trigo e tem o joio. Lembra de Judas? Judas era um discípulo do Senhor, né? Que nem diz aqui. Ele foi um discípulo. Até mesmo em sua melhor condição. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Deixa eu ver. Até mesmo em sua melhor condição, a igreja nunca constituiu somente pessoas verdadeiras. Judas foi um discípulo, né? Para que, por meio da instrução do exemplo de Cristo, fosse levado a ver os próprios erros. Ele viu os próprios erros? Não. Mas ao condescender com o pecado, convidou as tentações de Satanás, ficou irado quando Jesus reprovou suas falhas e acabou por trair o nosso mestre. Marcos 14, 10 e 11. Tá? Viu? Muitas vezes, irmãos, até mesmo dentro da igreja, quando o pastor, ou um ancião, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, chama a atenção de um membro, ele acha ruim e muitas vezes trai aquele irmão. Assim foi Judas com Cristo, no nosso meio, né? Ananias e Safira, outro casal que mentiroso, né? Que, né? Fingiram fazer um sacrifício completo para Deus, embora tenham retido em cobiça uma parte para si. O Espírito da verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses impostores e o juiz de Deus livrou a igreja, né? Da mancha imunda em sua pureza. Você viu? Ananias e Safira prometeram uma oferta para o Senhor e venderam a terra. E lá chegaram mentindo para Pedro. O Espírito Santo se injuriou com eles e falou para Pedro. Mentira. E por isso eles morreram ali. Entendeu? Por falta de caráter. Tá? Então é muito bom buscarmos a Deus. Somos perseguidos? Somos. Somos perseguidos? Somos. Ah, outra coisa aqui, ó. Quando os cristãos concordaram em se unir aos parcialmente convertidos do paganismo, Satanás celebrou. Viu? Satanás celebrou. Quando os cristãos concordaram a se unir com o paganismo, Satanás, ó, bateu palma, tá? Porque ele fez foi celebrar, porque ele gostou, tá entendendo? Ele gostou. Então os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Quando os cristãos apostatas se uniram aos seus companheiros semi-pagãos, travaram batalha contra as características mais essenciais dos ensinos de Cristo. Quando eles se uniram, eles foram do contra. Tipo, eu não gostei disso, então não faz, eu mesmo não vou aceitar. Tipo assim, não tem, meus queridos? É assim, viu? Travaram batalha. Mais essencial, deixa eu ver. Esse pagão. Travaram batalha contra as características mais essenciais dos ensinos de Cristo. Era necessário uma luta ferrenha para permanecer firme contra os enganos e males introduzidos na igreja. Você viu como é que eram as coisas? A igreja não aceitava mais a Bíblia como padrão. Hoje não é diferente. A igreja não aceita mais a Bíblia como padrão de ensino. As igrejas hoje, quando você fala, as pessoas falam, tu é cafona, tu é radical. Gente, eu tô com 50 e poucos vídeos no YouTube. E eu gosto de fazer porque eu amo pregar o evangelho. Eu gosto de pregar o evangelho. Eu gosto. Eu amo. Eu tenho 65 inscritos. Isso para mim faz diferença? Nem tanto. Você sabe por quê? Porque 2 ou 3 que se reuniam ali ouvindo essa palavra, ali o Senhor está. Isso para mim é de suma importância, viu? A igreja não aceitava mais a Bíblia como padrão de fé, chamava a doutrina de liberdade religiosa, de heresia, condenava aqueles que defendiam esse ensino.
E é mesmo, viu? Alguns longo conflito, os fiéis perceberam que a separação era absolutamente necessária. Por isso que hoje é separado, viu? Não ousava tolerar erros que seriam fatais à sua alma e colocaria em risco a fé de seus filhos e netos. Sentia que a paz custaria caro demais, se precisa, sem comprá-la, sacrificando princípios. É verdade, viu? Lindo demais, lindo demais. Que bom! Muitos que são fracos na fé estão prontos para perder o quê? A confiança em Deus. Muitos que são fracos na fé, eles estão prontos para perder a confiança em Deus. Muitos que se levam pela emoção estão prontos para perder a confiança em Deus, que a emoção não te leva ao céu. O que te leva ao céu é Jesus, é conhecimento, é entendimento, tá? Porque perseguição você vai ter. E se você não tiver com os pés firmes na rocha, não permanece, né? Aí diz assim, né? Perde a confiança em Deus, porque Ele permite que os maus prosperem, ao passo que os melhores e mais puros são atormentados por seu poder cruel. Como aquele que é justo, misericordioso, infinito em poder, tolera tamanha injustiça? Não é injustiça, tá? Deus nos deixou evidência suficiente de seu amor. Não devemos duvidar de sua bondade, por sermos incapazes de entender suas obras. O Salvador diz: lembre-se, olha só, lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. O Senhor falou: se me perseguiram, também o quê? Perseguirão a vós. Entendeu? Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Perseguição nós vamos ter, tá? Nós vamos ter, viu? Mas nós não somos maior do que o nosso Senhor. O nosso Senhor foi perseguido, mas ele venceu o mundo. E eu creio pela fé que eu vou vencer, você vai vencer, nós venceremos também. Tá? Não importa se tu tá passando dificuldade, não importa se tu tá passando perseguição. Lembra que Jesus também passou. Lembra que Jesus venceu e nós também venceremos, tá? Aqueles que são chamados a suportar tortura e martírio estão apenas seguindo os passos de quem? De Jesus, do Filho de Deus, tá? Aqueles que só estão seguindo os passos de Jesus. Jesus não passou nenhum momento feliz na terra. Era perseguido, mas venceu, tá? Os justos são colocados na fornalha da aflição para que sejam purificados, né? Assim, seu exemplo purificado. Seu exemplo convença os outros da realidade da fé e da piedade. Nós temos que dar exemplo que por mais luta que nós passamos, nós estamos firmes na fé, para que nós dê exemplo de fé e piedade para nosso próximo, tá? E piedade. A sua vida coerente condene os ímpios e incrédulos. Deus permite que os maus prosperem e revele o ódio que sentem pelo Senhor, para que todos possam reconhecer sua injustiça, sua justiça e misericórdia. Quando ele destruir por completo, Deus punirá, escuta, pessoal. Deus permite que Deus punirá cada ato de crueldade contra os seus fiéis, como se tivesse sido praticado contra quem? Contra Cristo. Não adianta tu fazer o mal para mim hoje, ou fazer o mal para o teu próximo, que serve ao teu Senhor verdadeiramente, e Deus vai deixar impune, meus queridos. Não persiga o seu próximo. Ame o seu próximo. Dê amor. Tome seu próximo, porque Deus cobra de você como se você estivesse fazendo ao próprio Cristo. Paulo declara
todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Tá lá em 2 Timóteo 3,12. Todos que almejam servir a Jesus em espírito e em verdade são perseguidos. Pode entender isso daí, e porque é verdade. Todos aqueles que professam servir a Deus de verdade, eles são perseguidos. Não existe esse negócio. Ah, não, eu estou vivendo bem porque eu sirvo a Deus, estou conseguindo tudo porque eu sirvo a Deus. Não é bem assim, não. Satanás, quando você serve verdadeiramente, ele não te dá trégua, não, viu? Não te dá mesmo. 2 Timóteo 3,12. Então, por que a perseguição parece estar adormecida? O único motivo da perseguição estar adormecida, tá? É que a igreja se conformou com os padrões do mundo. No dia que a igreja sair dos padrões do mundo, a perseguição acorda. Entendeu? Acorda, tá? A igreja se conformou com o padrão do mundo e por isso não desperta a oposição. É verdade. A religião em nossos dias não é a fé pura e santa de Cristo e de seus apóstolos. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, né? Como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja. O cristianismo é popular no mundo. É verdade. É só haver um reavivamento da fé da igreja primitiva que o fogo da perseguição se acende. É verdade ou não é? É verdade. Reaviva a igreja. Reaviva. Vai aos pés do teu Senhor. Mas antes tu ser perseguido pela tua salvação, do que tu viver em porta larga e se perder. Esse é o estudo dessa noite. Que o Senhor Deus possa ajudar e possa estar com cada um de nós. E que nós possamos servir a Deus verdadeiramente, independentemente da perseguição. Ah, deixa eu te falar. Adore ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto tu pode achar. Busque enquanto está perto, independentemente da perseguição que tu passar. Vamos orar? Obrigada, Espírito Santo, pela palavra desta noite. Que o Senhor Deus possa tocar no coração dessas pessoas e essas pessoas possam entender esse estudo e praticar. Em nome de Jesus. Amém. O próximo estudo é a escuridão. É o capítulo de número 3 e é sobre a escuridão que nós vamos estudar. Eu peço a vocês que vão até o canal do YouTube, lá, Maria dos Anjos Estudos Bíblicos, e lá vocês se inscrevem, dê seu like, aciona o sininho para ter mais notificação, que nós vamos estudar esse estudo todinho e vamos estudar mais e mais e mais, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.